gente vai dar início ao seminário, professor Brígido. Agradeço também, boa tarde a todos, todas. Agradeço, então, mais uma vez o professor Brígido, os colegas, a senhora Giacomozzi aqui junto comigo coordenando hoje, e todos os colegas aqui do Lacos. E mais uma vez, Gabriele, nossa mais nova mestranda, parabéns. Parabéns, né? Uhum. Obrigada, professor. Ok. Bom, então o título do nosso seminário é Elementos da Difusão da Teoria das Representações Sociais no Brasil. Né? Eu havia conversado com a professora Andréa Barbará, né? E nesse seminário, eu pretendo fornecer alguns elementos, né? Não todos, que tem bastante extensa coisa, mas para a compreensão da difusão dessa teorização no Brasil, né? Uma questão mais histórica. Então. Essa apresentação é uma síntese bastante reduzida do mini curso que eu ofereci na GIRS do Rio de Janeiro, em abril, essa última GIRS. Né? E aí eu reduzi, trouxe alguns elementos, né, principais elementos, para dar uma ideia para vocês. Uma parte do pessoal do LACO já conhece algumas coisas aqui, mas o pessoal mais novo talvez não conheça, né? Por isso que a gente resolveu apresentar esse material que é interessante nesse sentido de contextualização histórica. Né? Esses dados que eu vou apresentar hoje aqui, eles provêm de um conjunto integrado de 5 pesquisas que faziam parte da minha bolsa, da minha última bolsa de produtividade do CNPq, antes de me aposentar de vez, né? Que foi no período de 2017 a 2022, né? E foi publicado em forma de relatório. Eu passei já para alguns de vocês esse relatório, se vocês quiserem, eu posso passar no WhatsApp na hora que terminar o seminário, esse é o relatório completo. Bom, então essas 5 pesquisas que compõem esse relatório são as seguintes, né? Uma pesquisa histórica, essa não foi apresentada, a maior parte dela não foi apresentada. Uma pesquisa histórica com pesquisadores pioneiros sobre representações sociais. A gente vai iniciar com trazer alguns dados dessa pesquisa. Uma pesquisa documental sobre trabalhos apresentados nas GIRS, juntamente com o professor André Giacomozzi e outros colegas do LACOS, a gente publicou um artigo já sobre isso, né? Então, se vocês conhecem mais, pessoal. Uma pesquisa documental das dissertações e teses relativas sobre as representações sociais, que trabalhei junto com a professora Andréa Barbará e a professora Ana Maria Justo, e faz parte de um artigo submetido, né? Tanto essa terceira pesquisa como a quarta, uma pesquisa documental também sobre artigos de representações sociais em periódicos científicos. E para concluir, uma quinta pesquisa, uma pesquisa empírica, eu já apresentei ela aqui um ano e meio atrás, sobre as representações sociais de estudantes de pós-graduação, sobre a teoria das representações sociais. Né? Essa pesquisa não está publicada e o professor André Barbará vamos submetê-la brevemente para a publicação. A gente possivelmente vai propor para a revista Papers of Social Representation, que é uma revista de referência, né, das representações sociais na Europa. Bom, em relação, iniciando pela pesquisa histórica, no final dos anos 70, a psicologia social ela vivia uma redefinição, discussões, críticas, etc., liderada aqui no Brasil pela professora Silvia Lene, que foi minha orientadora de mestrado. Essa redefinição, ela, no final dos anos 70 e nos anos 80, ela difundiu no Brasil o que se chamou, denominada perspectiva crítica da psicologia social. Inclusive, no nosso programa de pós-graduação, existem alguns colegas que fazem parte dessa visão teórica, né?
No programa de pós-graduação da PUC de São Paulo, coordenado pela Silvia Lene, no final dos anos 70, já circulavam alguns capítulos de livro de Moscovici sobre a forma de apostilas, né, tiradas em mimeógrafo. Acho que vocês, uma parte de vocês são bem jovens, não sabem o que é mimeógrafo. Né? Não era xerox, não existia nem xerox direito. Né? Bom, então a PUC de São Paulo, ela teve um papel importante na difusão do pensamento do Moscovici, não exatamente das representações sociais, mas do Moscovici. Os textos do Moscovici apareceram por lá, etc. Né? Essa perspectiva teórica, então, inicialmente foi definida por pesquisadores da psicologia social crítica das representações sociais. Mas essa psicologia social crítica, baseada numa concepção materialista histórica, embora eles tentassem dialogar com a perspectiva da psicologia social sociológica, nunca adotou ela, não adotava ela. Tanto é que os trabalhos de representações sociais na PUC quase não existiram, né, na PUC de São Paulo. Bom, em termos dos primeiros anos da teoria no Brasil, a gente, vários autores consideram 1982 como um ano inicial aonde foi introduzida a teoria das representações sociais no Brasil pela Ângela Arruda, que na época era professora em Campina Grande, na Universidade Federal da Paraíba, e ela convidou a Denis Jodelet para uma visita, e a Denis Jodelet deu uma conferência sobre a teoria, pela primeira vez no Brasil. E pela primeira vez a Denis Jodelet veio ao Brasil. E nessa viagem, ela também foi a João Pessoa, a convite de Margot Madeira, que também é uma das pioneiras. Em 1983, a Jodelet visitou a PUC de São Paulo e deu um curso sobre representações sociais. E a Silvia Lene sugeriu a ela, a Denis Jodelet, para entrar em contato com os 3 ex-alunos dela, Celso Sá, eu mesmo e Clélia Nascimento Schultz. Nós somos alunos em tempos um pouco diferentes, não juntos, lá com a Silvia Lene. Em 85, a Jodelet visitou o Lacos, que já era coordenado pelo professor Clélia e por mim, e também deu o primeiro curso dela aqui no Lacos foi em 1985, sobre teoria das representações sociais, baseado naquele capítulo dela, do livro que ela também publicou, né, que é um capítulo muito interessante, que fala do campo e tal. E em 87, a Jodelet voltou para o Brasil, visitando a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Celso Sá, e o Lacos também. E passou um tempo bom aqui no Lacos. Em 85, ela passou um sabático inteiro aqui. Mas em 87, ela passou um tempo razoável também. Em 94, o Celso Sá coordenou a segunda Conferência Internacional sobre Representações Sociais, a CIRS, que foi no Rio de Janeiro, porque a primeira havia sido em Ravello, na Itália, a primeira de todas. Aí o Celso trouxe essa para o Brasil, segunda. No meu entender, 3 acontecimentos foram centrais para a difusão da teoria das representações sociais aqui no nosso país. O primeiro foram os intercâmbios de Denis Jodelet com o nosso país, que iniciaram em 1982. Dali para frente, ela vinha sempre para cá, fazia intercâmbio, conversava com as pessoas, incentivava, dava cursos, propôs pesquisas. O segundo acontecimento foi a criação de um GT, de um grupo de trabalho, chamado Representações Sociais, dentro da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação. Foi em 1990, o Edson Alves Filho, Souza Alves Filho, foi o criador desse grupo. Ele se aposentou pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ele foi professor na Universidade Federal da Paraíba primeiro, depois foi em Brasília. O terceiro acontecimento foi a realização de conferências e jornadas internacionais de representações sociais, as chamadas CIRS e GIRS. No caso, as GIRS
elas iniciaram em 1998. Bom, essa pesquisa com os pioneiros de representações sociais, né, a gente utilizou um questionário para obter informações históricas entre esses pioneiros. Agora, como que a gente definiu quem eram os pioneiros? A gente usou uma técnica de juízes entre os pares e, através de várias aplicações, a gente obteve uma lista de 22 professores e pesquisadores brasileiros, que eram professores e, ao mesmo tempo, pesquisadores brasileiros considerados pioneiros. Todos eram professores ligados ao sistema de pós-graduação, aqui no Brasil. Desses 22, 17 responderam o questionário. E entre os 5 que não responderam, 3 não forneceram uma razão, embora a gente contatou várias vezes, né? E 2 indicaram problema de saúde, inclusive memória e tal. A formação e doutorado desses participantes, desses 17, eram predominantemente em psicologia social, doutorado em psicologia social. 13 do total 17. E 3 desses participantes pioneiros obtiveram seus doutorados no laboratório de psicologia social da École des Hautes Études de Ciências Sociais. Quer dizer, o laboratório do Moscovici e da Jodelet. O primeiro foi o Edson, o segundo fui eu, o terceiro foi a chefa Nóbrega, da Universidade Federal de Pernambuco. Somente esses que obtiveram doutorado no laboratório do Moscovici, brasileiros. Tanto desses pioneiros. Bom, o primeiro contato das representações sociais de alguns desses pioneiros, né, quer dizer, os primeiros contatos. O primeiro contato com representações sociais, quem teve foi o Edson, em 1973, né, que se aposentou pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele leu o capítulo da Claudine Herzlig, um capítulo publicado num livro do Moscovici, de 1972, intitulado A Representação Social. Aliás, é um capítulo muito legal, muito bom. Em 1975, a Angela Ruda tomou contato com as representações sociais ao ser orientada por Moscovici na preparação de um diploma de etudo approfondi, um DA, no laboratório. Ela não tem o doutorado no laboratório, mas ela teve uma espécie de mestrado, né, em 1975, e ela tomou contato, então, com as representações sociais. Em 79, eu li esse mesmo capítulo que o Edson leu, da Claudine Herzlig, no mestrado, sob orientação da Silvia Lem, na PUC de São Paulo, também foi o meu primeiro contato. E a Maria de Fátima Souza Santos, da Federal de Pernambuco, né, ela, preparando-se para um concurso em 1980, ela tomou contato com alguns textos que tinham no concurso, textos sobre representações sociais. Esses foram os 4 primeiros a tomarem contato aqui no Brasil. Em 81, o Pedrinho Guareschi tomou contato com as representações sociais, com a Silvia Lene, que apresentou para ele um pouco de biografia. Em 83, a Antônia Oliveira, da Federal da Paraíba, tomou contato por meio de uma palestra proferida pela Angela Ruda, na própria universidade, na Universidade Federal da Paraíba. Em 84, a Clélia Nascimento Schultz, que fundou o LACRO junto comigo, ela conheceu a teoria das representações sociais quando eu apresentei para ela, e para mais 2 outras colegas, que depois não continuaram, né? Daí da UFSC, né? Os outros colegas. Rosa Gás, que depois se aposentou, né? E a Dulce Helena Pena. Nessa época, o Celso Pereira de Sá também tomou contato com a teoria das representações sociais, em 84, né, pela primeira vez. Em 85, a Mary Jane Spink, da PUC de São Paulo, que trabalhava muito com a Silvia Lene, teve seu primeiro contato com representações sociais com a leitura de um livro de Claudine Herzlig, que não era um capítulo, era um livro dela, né, sobre representações sociais e saúde, durante o doutorado que ela fez na Inglaterra.
E a chefa Maria Nóbrega teve contato em um evento organizado pela Margot Madeira na Universidade Federal da Paraíba. Então, esses foram os primeiros contatos, né, de pesquisadores brasileiros em relação à teoria das representações iniciais. Os 5 trabalhos mais antigos apresentados em congresso foram esses daí, né? O primeiro foi da Angela Arruda, né? Depois virou um artigo, numa jornada do Nordeste, uma jornada regional, né, em Fortaleza, em 82. O segundo foi do Edson, que ele apresentou um trabalho no Congresso sobre camponês através de um periódico católico, né? Foi na SBP, foi na Sociedade Brasileira de Psicologia, esqueci de colocar aí. Foi em 83, eu acho. O terceiro trabalho foi o trabalho de identidade e representação social, que eu apresentei num simpósio na STPC em Belo Horizonte, em 85. E a Mary Jane Spink apresentou no Congresso Brasileiro de Saúde, em 89, um trabalho sobre representação social, né, sobre o conceito, né, de representação social e outros conceitos. E a Maria de Fátima Souza, em 89. Ela apresentou um trabalho sobre identidade e trabalho, em que ela tocava algumas coisas sobre representações sociais. Os 2 primeiros artigos desses pesquisadores pioneiros foram, em 83, da Angela Arruda, que apresentou no Congresso, o trabalho primeiro, e em 89, o Edson Alves Filho, contribuições para análise de conteúdo ou estudo dos construtos representacionais, um artigo metodológico que ele publicou em Reflexão e Crítica. Quanto às jornadas e conferências internacionais no Brasil, né, de 1998 a 2019, houveram 11 GIRs. Né? Em 2023, ocorreu a 12ª no Rio de Janeiro, essa desse ano, né, em abril. A primeira CIRS ocorreu no Brasil em 94, como já falei, o Celso Sá, né? E a segunda foi em 2014, em São Paulo, presidida pela Clarisa Prado, da Fundação Carlos Chagas. A realização das jornadas internacionais permitiu o intercâmbio de pesquisadores brasileiros com europeus e latino-americanos e sua continuidade, além da consolidação das relações entre os pesquisadores brasileiros, já iniciada no GT. Então, começou a haver uma consolidação de relações na ANPEP, no GT, né, entre os pesquisadores brasileiros, de representações sociais, de pioneiros, e as jornadas internacionais ampliou isso não só para os pesquisadores pioneiros, mas para pesquisadores, no geral, que foram se inserindo, começando trabalhos em representações sociais. A pesquisa documental, sobre alguns resultados rápidos, sobre a pesquisa documental dos trabalhos apresentados nas GIS. Né? Essa aqui tem um artigo já publicado, tem uma referência embaixo. Não sei se isso está aparecendo. A pesquisa documental ela envolveu 2.297 resumos de trabalho entre 98 e 2019. A gente não, na época não incluiu o Rio de Janeiro porque não tinha acontecido. Mas é importante a gente dizer que a edição com o maior número de trabalhos nessa modalidade de GT foi em Brasília, 2017, mas os resumos se tornaram inacessíveis no fim do evento, quando a página foi retirada da internet e os organizadores não se preocuparam em preservar. Então, lamentavelmente, a gente perdeu um material grande para pesquisa histórica. Bom, essas jornadas internacionais, elas demonstram que as áreas temáticas dominantes de pesquisa sobre representações sociais são educação e saúde. Mais recentemente, em 2017,
quando teve GIS em Belo Horizonte, em 2019 em Porto Alegre, houve uma diminuição dos trabalhos em educação. Houve uma certa diminuição, mas predominantemente em termos de média, né, educação e saúde envolvem mais da metade dos trabalhos. Tá? Bom, sobre o delineamento de pesquisa que os resumos dos GTs tratam, né, a gente observou que no início da primeira GIS, em 98, houve um predomínio de estudos de caso, né? Um número muito pequeno de pessoas estudadas e sem uma metodologia muito clara, né? Sem um delineamento muito claro. Né? E na medida que o uso de estudos de caso foi diminuindo, outros tipos de estudos foram tomando seu lugar. E principalmente o que mais tomou lugar, que teve uma proporção maior, foi o delineamento de observação direta, ou seja, o uso de questionários e entrevistas. Então, a gente observa aí nessas, sem ser a primeira, como a segunda e a terceira, no início, um predomínio de estudos de caso, um declínio, e observação direta, um aumento gradativo até chegar a um número bem maior do que 50% nos trabalhos. Né? Bom, os trabalhos retóricos indicam problemas com a comissão científica, né? Então, quanto mais tem trabalhos retóricos, menos cuidadosa foi a comissão científica, tá? Da época. Porque a gente não poderia apresentar trabalhos retóricos, ou seja, uma discussão, né, opinativa, num GT. O GT era obrigatório a ser pesquisa empírica. Isso daqui não era empírico, era retórico. Né? Bom, e por último, desses resultados, né, eu vou falar um pouco sobre abordagens e uso de software. Então, houve um aumento crescente ao longo do tempo de uso de softwares em pesquisas de representações sociais no Brasil. E a gente, observando a abordagem empregada pelo trabalho, né, do GT, do grupo de trabalho, há um predomínio da abordagem estrutural no uso de softwares. Mais de metade dos trabalhos da abordagem estrutural, 55,9%, menciona softwares utilizados, e uma proporção muito grande que utiliza mais de uma abordagem, e, em terceiro lugar, a abordagem processual dinâmica, também, que utiliza softwares também, mencionava softwares, né? Esses softwares, né, começaram com softwares ligados à tarefa de educação livre, nessa abordagem estrutural, né? Então, era Evoque, Similitude, 3D, começou por aí, né? E depois a coisa foi se complexificando, e aí surgiu o Alcest no Brasil, foi introduzido o Alcest, depois o Iranotec, também houve uso de softwares que permitiam análise de conteúdo, como o Atlas-T, SPAD, etc. Bom, sobre essa pesquisa com as jornadas internacionais, a gente tem algumas observações a fazer. Uma primeira é que a gente observou um aumento na qualidade dos resumos apresentados ao longo do período, o que indicou que houve um aprimoramento dos trabalhos, além de uma importância, né, da teoria no mundo e no Brasil, que fora da Europa é o país onde mais se publica. Então, houve esse tipo de coisa, houve um trabalho dos sistemas de pós-graduação de qualificar melhor os pesquisadores, né, que usavam representações sociais.
No entanto, ainda existe até hoje um predomínio de uma perspectiva de coleta e análise mais descritiva e simplista dos dados, né? Principalmente com o predomínio do uso de técnica de evocação de palavras, que é muito pobre, né? E uma perspectiva aplicada para responder demandas de profissionais de educação e saúde, né? A ideia da maior parte dos trabalhos nas GIRs, a gente vai ver também isso nos artigos, nas dissertações, teses, são trabalhos de pesquisa aplicada, né? São trabalhos de pesquisa aplicada, ligando demandas de profissionais, sobretudo de saúde e educação. A terceira pesquisa, sobre trabalhos de pós-graduação, né, dissertações e teses, né, o período que a gente considerou foi de 1982, que foi o início, né, da inserção da teoria no Brasil, até 2021. Os termos que a gente usou de busca foram representação social ou representações sociais no plural. A gente utilizou em português os termos, porque, na verdade, a gente focalizou em pesquisadores brasileiros, né? Às vezes tinha algum pesquisador português junto com um brasileiro, as coisas assim. Mas a gente retirou. E a gente utilizou a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e a gente, num primeiro momento, a gente encontrou 4.114 trabalhos que correspondiam à busca. Só que essa questão de busca, eu queria chamar atenção, e não só para essa pesquisa que a gente fez, mas para as pesquisas em geral sobre outras coisas. Essa busca facilita, mas é complicada, sabe, e perigosa. Por quê? Porque no caso desses, isso vale para as outras coisas também. Dos 4.114 trabalhos encontrados nessa biblioteca digital, que é mais restrita, né, do que o sistema CAPES, que é mais geral, né, desses 4.114, havia trabalhos repetidos, né, que o pessoal costuma retirar, mas havia também trabalhos que não eram de representações sociais. Então, a gente buscou ver se os trabalhos realmente eram de representações sociais. Para isso, a gente usou duas técnicas. A gente separou aqueles trabalhos que não apresentavam os termos de busca no título, né, e a gente foi neles verificar se, no resumo, esses trabalhos eram mesmo de representações sociais ou não. E aí o que acontece? O que aconteceu? 4.114 trabalhos, a gente ficou com 2.364 teses e dissertações. Então, essa pesquisa, houveram pesquisas anteriores de períodos mais curtos, né, sobre dissertações e teses de representações sociais ou sobre representações sociais sobre certo tipo de coisa, né? Mas esse tipo de técnica mais precisa não foi usada, não foi empregada, o que leva a um certo problema de validade nos resultados anteriores. Bom, a primeira dissertação no Brasil sobre representações sociais, efetivamente, foi uma dissertação sobre representações sociais de alunos do segundo grau do ensino de escola, trabalho, defendida na Unicamp, né, uma universidade que nunca pesquisou representações sociais. E, na verdade, representações sociais era tomada como um fenômeno interno à consciência do indivíduo. Havia uma visão marxista, quer dizer, ao pé da letra mesmo, a primeira dissertação sobre representações sociais não era exatamente sobre representações sociais. Era sobre uma representação das representações sociais. Bom, a primeira tese, né, foi defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no pessoal de enfermagem, né, da área de saúde, e aqui essa tese estudou as práticas de um grupo de enfermeiras envolvendo reflexões sobre papéis sociais, profissionais de gênero, diante da tuberculose. Então, aqui realmente as representações sociais foram consideradas como conhecimento compartilhado histórico. Aqui realmente é uma primeira
pesquisa, um primeiro trabalho final de pós-graduação sobre representações sociais, né? Foi feito ali na Fiocruz. Bom, analisando os títulos das dissertações e das teses, a gente chegou a 3 conjuntos, numa classificação hierárquica descendente, 3 conjuntos de títulos, né? O primeiro conjunto, da direita, ele trouxe 2 classes, né? A vermelha, né, a classe 1, de saúde, e a 5, azul, violência. Tá? E trouxe, então, a importância dessa teoria no campo das pós-graduações, para o contexto de saúde, as práticas de prevenção, enfrentamento de violências, em especial em relação a grupos mais vulneráveis, como crianças, mulheres e idosos. O segundo conjunto foi um conjunto ligado à educação, né? Onde a classe 2, apareceu a classe 2 e a 6, aparece a docência e práticas psicopedagógicas inclusivas, apresentando uma grande quantidade de trabalhos concluídos em pós-graduação. O terceiro conjunto envolve a classe 4 e a 3, onde se destaca estudos relacionados ao meio ambiente e à mídia. O azul, a classe azul ali, envolve a questão do meio ambiente, e a verde, a mídia. Então, foram esses os tópicos que foram detectados na análise textual dos títulos de dissertações. Aqui temos exemplos, né, de títulos de tese e dissertações, né? Então, a gente tem aí alguns exemplos sobre saúde, representações sociais do cuidado em saúde mental, na atenção básica, percepções de enfermeiras, estratégia de saúde, sobre violência, representações sociais sobre as vítimas para autores de violência contra crianças e adolescentes, e assim por diante, né? Na área de educação, né, aparece esses outros 2 títulos aí, né? Representações sociais sobre a docência na educação infantil, inclusão escolar, mulher para a diversidade, na 6, e meio ambiente, estudos das transformações e apropriações e modos de vida na Lagoa da Conceição, de Florianópolis, né, próximo da gente, e representações sociais do gênero feminino no seriado televisivo Grande Família, né, em relação ao mídia, estudos da mídia, né, televisão, revistas, etc. A quarta pesquisa também foi uma pesquisa documental, mas aqui era de artigos sobre representações sociais em periódicos científicos. A gente utilizou, então, a Cielo, BVS, Psicoinfo e Medline Complete. A gente usou essas bases porque é nessas bases que tem a maior parte dos trabalhos de pesquisadores brasileiros, que é o que interessava para a gente, né? E foram detectados 5.844 artigos, retirando pré-prints, resenhas, teses, dissertações, duplicatas, quando o autor não era do Brasil, quando não se tratava especificamente de representações sociais, que a gente usou aquele mesmo critério, né? Desses 5.844, efetivamente, 1.691 artigos foram publicados sobre representações sociais. Bom, o primeiro artigo sobre representações sociais publicado no Brasil, eu tinha falado de primeiro artigo, dos 2 primeiros artigos do grupo de pioneiros, né? Mas aqui não é aqui envolvendo todo mundo. Então, o primeiro artigo foi um artigo publicado numa revista de educação, né? Que antecedeu temporalmente os primeiros trabalhos de pós-graduação, antes dos trabalhos de pós-graduação, do José Alberto Pedra
professor de educação na Universidade Federal do Paraná. E esse artigo focalizou a educação escolar no meio rural como objeto de representações sociais, trabalhadores rurais e tal. E o segundo artigo sobre representações sociais publicado no Brasil foi de uma pioneira, né, que eu já falei dele, Angela Ruder, né, que consistiu numa resenha de trabalhos que empregava a teoria das representações sociais para compreender os problemas do Nordeste. Então, somente essa última autora que continua ensinando, pesquisando representações sociais e foi efetivamente uma pioneira sobre a teorização das representações sociais no Brasil. Analisando os títulos dos artigos, né, a gente obteve dois blocos de uma classificação hierárquica descendente. Houve uma bipartição, né, que indicou uma oposição entre estudos de educação e estudos de saúde. À esquerda, estudos de educação, né, o bloco 1. E à direita, bloco 2, estudos relacionados à saúde. Os de educação tinham, na classe roxa, 4, envolvia contexto educacional. E na 3, uma classe minoritária, com menos títulos e artigos, envolvia a teoria das representações sociais, uma certa teorização, ensinar a teoria, né? Artigos teóricos. E, na direita, a classe 1, a vermelha, envolvia cuidado, qualidade de vida de grupos vulneráveis. E a verde, contexto de saúde. Então, tem também exemplos dessas classes, né, de títulos de artigos, né? Então, no contexto educacional, representações sociais de professores sobre a disciplina no ensino médio técnico. Na classe 3, representação social, teoria, pesquisa e relevância para a psicologia social. Já é um artigo mais teórico, né? Classe 1, qualidade de vida e AIDS sobre a ótica de pessoas vivendo com agravo. E representações sociais da pessoa velha construída por idosos. Já aparecia envelhecimento também. Classe 2, saúde da família como estratégia para mudança de modelo de atenção. Representação social de usuários, serviços, né, de saúde. Bom, observações sobre esses trabalhos de pós-graduação e artigos que a gente viu, né? Essas pesquisas que a gente acabou de ver, né? Nas teses e dissertações, os grandes temas de estudos presentes foram saúde, mídia e educação. Os títulos das teses e dissertações não dão destaque ao aprofundamento teórico. Entretanto, indicam a importância da mídia na formação das representações. Agora, quanto aos artigos, duas grandes classes se referem a contextos de intervenção: saúde e educação. Nessas classes também são preponderantes as pesquisas de representações sociais de profissionais de educação e enfermagem, sobre suas práticas. A única classe menor refere-se a estudos que se dedicam propriamente a representações sociais. Por ser a classe menor, indica uma certa visão pragmatista da teoria na publicação dos artigos. Quer dizer, um número pequeno de artigos desse tipo. E por último, a última pesquisa, né, foi uma pesquisa empírica sobre representações sociais de estudantes de pós-graduação, sobre a teoria das representações sociais. Então, aqui, a questão era, mesmo estudantes de pós-graduação, que a gente considera pessoas mais especializadas, né, de programas que tinham alguma tradição de ensinar representações sociais, né, esses estudantes poderiam, ao falar de representações sociais, não falar exatamente da teoria das representações sociais, mas construir outras representações sociais, ou seja, um conhecimento leigo de representações sociais. Essa é a ideia, né? Será que seria possível isso? Bom,
A gente administrou um questionário online, formulário Google, com perguntas para respostas abertas e fechadas. Nesse questionário se destaca um teste de conhecimento sobre representações sociais e uma questão solicitando uma definição da expressão representações sociais para cada um deles. 229 estudantes responderam, de pós-graduação, a maioria do sexo feminino, né? A maioria da área de psicologia e da enfermagem, poucos da área de educação. Essa é a desvantagem de aplicação online. A gente estava no meio da pandemia, né? Então, a nossa amostra, ela fica uma amostra... No caso do ensino da pós-graduação, predomina mesmo feminino, né, no nosso campo. Mas, em termos de área, né, a gente teve pouca participação da educação, que é um viés. Né? Os alunos que responderam, eles provieram de 27 programas que responderam. No entanto, 9 desses 27 programas, apenas 1 ou 2 alunos responderam. A maioria desses programas, 55%, um pouquinho mais de metade, né, que responderam o questionário, eram de programas de pós-graduação da UFSC, da UFRJ, da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Pernambuco. Ou seja, das 4 principais universidades que difundiram a teoria das representações sociais no Brasil. Quando eu falo UFSC, vocês falam assim, ó, somos nós aqui que estamos sendo avaliados, né? Não. É psicologia, no programa de psicologia, e não envolve só a nossa linha de pesquisa dentro da área de psicologia social, mas envolve todo o programa de psicologia, além do programa de enfermagem, mestrado e doutorado. Tá? E mesma coisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na de Paraíba e na de Pernambuco. Eram pessoas da área de psicologia, da enfermagem, né? E nessas, da educação também, algumas delas. A nossa não tinha tradição em relação à educação. Bom, esse teste de conhecimento, ele era composto de 10 itens de múltipla escolha, com 5 alternativas, onde havia somente uma correta. Né? E havia uma outra alternativa que era não sei. Então, o score variou de 1 a 10, como se fosse uma prova. Né? Acertou, ganha 1 ponto. Errou, ganha 0, disse não sei, ganha 0. Então, a pessoa podia fazer até 10. Houve uma distribuição similar entre os que obtiveram menos que 5 e os que obtiveram 5 ou mais. 55% obtiveram menos que 5, uma nota baixa. 45%, uma nota mais alta. Tá? As alternativas corretas, né, dos itens, dos 10 itens, né, foram essas daí. As representações sociais tratam de um fenômeno e de uma teoria, as representações sociais surgiram na psicologia social, as representações sociais foram estudadas pela primeira vez por Sérgio Moscovici, as representações sociais dizem respeito à teorização e ao fenômeno sobre o conhecimento do senso comum, as duas áreas que apresentam o maior número de trabalhos publicados sobre representações sociais no Brasil são educação e saúde. As representações sociais podem ser estudadas por métodos independentes de serem quantitativos ou qualitativos. As representações sociais são formas de conhecimento prático do cotidiano das pessoas. As representações sociais envolvem 3 dimensões, a informação, a atitude e o campo. As representações sociais se referem, sobretudo, a um conhecimento leigo, e as representações sociais são elaboradas por indivíduos em grupos nas suas atividades cotidianas. Então, foi isso daí. Agora, o que ocorreu foi que a primeira alternativa mais correta só teve 35% de acerto. Na questão 5, a alternativa correta, teve 8%. Né? Na 8, 10%, em torno de 10%. E no item 9, 34%. Esses foram as performances mais deficitárias, né, em termos de conhecimento de representações sociais, de desconhecimento, né, no caso, porque essas proporções indicam conhecimento e o que sobra de 100% indica desconhecimento, né, por exemplo.
No item 8, 90%, quase 90% era desconhecimento. No item 5, mais de 90%. E assim por diante. As principais alternativas incorretas. Né? Então, no item 1, a alternativa representação social é uma abordagem metodológica e uma teoria. Ela foi escolhida por quase 35% dos participantes. É uma alternativa errada. Né? Essa alternativa é errada. No item 7, a alternativa. As representações sociais são formas de conhecimento popular que reproduzem a ideologia dominante. 25% dos participantes acreditavam nisso. Né? Achavam que era isso. Completamente errado. Né? No item 8, 32% consideravam que as 3 dimensões das representações eram a opinião, a atitude e a prática social. De forma alguma. Né? E 27% que eram cognição, atitude e comportamental. Então, esse pessoal dos 27% era gente da psicologia que confundia representação social com atitude. Né? Essas são os componentes da atitude, não da representação social. E os 30 e poucos por cento, 33%, né, que falam das dimensões, eles confundem, eles não têm noção da dimensão campo, da dimensão da imagem da representação social. E eles confundem com prática. Prática social tem tudo a ver com representação social, mas não é uma dimensão da representação social. A prática social se relaciona com representação social. Representação social é uma coisa, a prática social é outra coisa. E tem uma relação muito grande uma com a outra. No item 9, a alternativa de que as representações sociais se referiam sobretudo a um conhecimento ideológico foi assumida por mais de 40% das pessoas. Também é outro erro, né, cometido. Agora a gente sai do teste, né, para as definições que a gente pediu para as pessoas darem. Então aí a gente fez uma classificação hierárquica descendente, né, e a partir dessa classificação, a gente apresenta os dados sobre a forma de análise fatorial de correspondência. Então, essa classificação e essa análise fatorial resultou em 3 classes. A vermelha, com a maior parte das definições, a verde, 27% das definições, e a azul com 26, 27%. São as duas, elas têm tamanho equivalente uma à outra. Bom, em termos de análise fatorial, linha horizontal, né? Primeiro fator, tá? Explica 57%, lá no finalzinho, está pequenininho, 57,17% da variância. Primeiro fator, contraposição entre as classes 2 à esquerda e a classe 3 à direita. Tá? Ponto central dessa contraposição, a performance dos autores das definições no teste, né? Sobre representações sociais. Conhecimento maior e conhecimento menor. Então, do lado esquerdo, aqueles que apresentam score 5 ou maior que 5 no total de 10, né? Os que tiveram uma nota mais alta no teste, né? São associados à classe verde, a classe 2. Lado direito, contraposto ao lado direito, classe 3. Os que obtiverem scores inferiores, conhecimento menor. Né? Então, esse é o primeiro fator, o fator mais importante, explica a maior parte das coisas, e ele é importante porque ele traz esse problema de conhecimento versus representação. Segundo fator na vertical, né, o que está em cima e o que está embaixo. Né? Contraposição da classe 1, parte superior, com a classe 2 e 3 na parte inferior, contra a 1, que está na parte superior. Ponto central. A concentração ou a dispersão dos elementos empregados nas definições. Então, o que aparece aí? Aí aparece uma coisa mais de forma. Né?
A classe 1 é uma classe que tinha a maior parte das definições, mas havia uma dispersão muito grande dos termos usados nas definições, né? Eram definições muito diferentes umas das outras. Né? E na classe, nessa parte superior, né? Então tem uma grande quantidade de elementos, mas poucos se destacam, né? Em termos de frequência, é tudo pequenininho, né? O tamanho da letra é a frequência, né? Que pertence à definição. E na parte inferior, apresenta definições organizadas em número menor de elementos. Então, tanto na classe 2 como na 3 existe um número menor de elementos, mas com definições mais organizadas. Na classe 1, muitos elementos, né? Uma pulverização de definições, né? Então, é isso que retratava essa dimensão 2 da análise fatorial. Exemplo de definição das representações sociais na classe 2. Na classe 2 é aquela classe onde o pessoal tinha uma maior score no teste. Então, o exemplo de definição, né, correta, né, a resposta dada por estudantes por esse exemplo, né, representações sociais se referem tanto a um conceito como à teoria que o engloba. A teoria das representações sociais se dedica ao estudo do senso comum. As representações sociais se referem ao conhecimento produzido e compartilhado pela sociedade, que se vale muitas vezes de conhecimentos prévios para compreender novas ideias e conhecimentos. Aqui é uma participante da região Nordeste, da área de psicologia, né, que teve como autoatribuição de orientação política ser uma pessoa de centro-esquerda. Eu não estou mostrando um monte de dados, a gente também estudou a orientação política autoatribuída e a efetiva numa escala de orientação política, na dissonância e consonância disso, e o que tinha isso a ver com conhecimento e falta de conhecimento em relação às representações sociais. O que a gente observou é que as posições mais de centro-esquerda eram as posições que tinham mais conhecimento sobre representações sociais. E as que tinham mais desconhecimento era extremo-direita. Bom, exemplo de definições das representações sociais da classe 3, ou seja, aquela classe onde as pessoas tiveram uma nota baixa no teste. Né? Aí a gente traz duas definições para mostrar para vocês os dois principais erros. Um primeiro grupo de definições trata representações como ligadas à militância política. Representações sociais faz referência às ideias que um grupo de pessoas em situação privilegiada, dominante ou de poder tem sobre outro grupo de pessoas que tem uma condição diferente a essa condição dominante. Essas ideias se espalham e consolidam, se tornam uma crença automática na sociedade. Então, aí é uma pessoa da região sul, da área da psicologia, com orientação política também de centro-esquerda. E um segundo grupo de definições se caracteriza por elas serem incompletas e focalizarem a formação de identidade pessoal, uma preocupação psicológica. Né? Não é uma psicologia social, sociológica, que é a representação social, mas uma psicologia social psicológica. Né? Representações sociais diz respeito a quanto uma pessoa se identifica com um determinado grupo social que lhe permite uma boa comunicação, aceita sua crença sociocultural e faz um elo entre ele e o mundo. Na verdade, isso é uma definição de self, de identidade pessoal, né? E não de representação social. Uma estudante da região Nordeste, da área de enfermagem, com autoatribuição de orientação política de esquerda. Então, para finalizar, observações sobre as representações sociais das representações sociais. Quando a gente fez uma análise detida das alternativas mais escolhidas dos itens, com o maior número de respostas erradas, inadequadas, isso indicou para a gente a construção de representações sociais da teoria científica das representações sociais. As definições de representações sociais mais adequadas
produzidas no âmbito da ciência, elas trouxeram 3 elementos. A representação social é uma teoria, é um fenômeno do senso comum e envolve um tipo particular de conhecimento, aquele voltado à prática social. Bem, agora, as definições que trouxeram elementos exógenos a essa perspectiva, exteriores, a toma como participação social e representatividade de grupos, uma certa militância política, de um lado, e de outro, a uma produção individual ou um processo ligado à formação da identidade pessoal, resquício de uma psicologia social individual voltada à ação política e social. Então, gente, e na verdade, a psicologia social crítica, ela é uma psicologia social individual. O marxismo, ele é individualista nesse sentido. Bom, conclusões finais, então. A gente observou um aumento da qualidade dos resumos, né, como eu havia falado nas GIRs, o que trouxe para a gente a ideia de um aprimoramento, de uma importância da teoria no Brasil, ou seja, de um trabalho da pós-graduação que foi melhorando a qualidade dos pesquisadores, isso está claro. No entanto, a gente observou um predomínio de uma perspectiva no meio desses pesquisadores, e dos orientadores também, aplicada para responder demandas de profissionais de educação e saúde. Né? O que interessava era utilizar, diagnosticar representações sociais para intervir em alguma coisa, seja no campo da educação ou no campo da saúde. Né? Os grandes temas das teses e dissertações, né, que foram saúde, mídia e educação, e dos artigos foi saúde e educação, né, repetiu então a questão da saúde e educação, não na mídia. O foco das pesquisas é também nas representações sociais de profissionais sobre elementos da sua prática, né? A apropriação desse conhecimento especializado, a teoria, né, da teoria, né, pelos estudantes de pós-graduação, indicou o quê? Indicou a elaboração de representações sociais sobre a própria teoria das representações sociais. E a gente entende que isso foi resultado histórico do cotidiano do ensino das pesquisas no sistema de pós-graduação brasileiro, que trouxe marcas do início dos anos 80, lá na PUC, que eu falei para vocês no início dessa apresentação, quando a crítica ao positivismo na pós-graduação brasileira valorizou posições relativistas e ideológicas para fazer ciência. Então, a ideia era de que representação social era uma teoria da psicologia social, e psicologia social só existe uma na vida, que é a psicologia social crítica, e que, então, representação social é um novo nome para ideologia, alguma coisa desse tipo. Bom, obrigado pela atenção de vocês, e estou aberto para a gente conversar, né? Quero ouvir, se podem fazer perguntas, fiquem à vontade.